Opa, e aí pessoal, beleza? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando vocês vão assistir essa aula, mas como ela é nossa primeira, eu resolvi abrir um pouco da minha câmera agora no início para vocês me conhecerem um pouco melhor e não ficarem só com o som da minha voz, né? Mas, enfim, como vocês devem imaginar, a gente está aqui para estudar geometria analítica, então, sem mais demora, eu vou apresentar aqui minha tela e aí a gente vai começar o conteúdo de fato. Só um minutinho para o Google pensar um pouco. Beleza, acredito que vocês estejam vendo. Bom, vamos lá. Como eu já disse, a gente está aqui para estudar geometria analítica. Os responsáveis serão esses dois aqui. Esse daqui sou eu, Gabriel Scaramelli, e também tem a Bianca. Deixei aqui nossos e-mails e os nossos celulares, para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês entrarem em contato com a gente. E assim que a gente tiver disponibilidade, a gente dá um retorno para vocês. Eu não sei se todos vocês estudaram geometria analítica no colégio, ou se vocês tratavam por esse nome, se vocês estudaram, mas não lembram nada. Então, para superar esse obstáculo, a gente vai estudar primeiro uns conceitos iniciais, né, umas definições basiquinhas, que vai ajudar a gente mais para frente. O primeiro conceito mais óbvio que a gente precisa estudar é o que é uma matriz. Como vocês podem ver aqui, esse é um tipo de representação de uma matriz. Então, Azão é igual a zinho J, MN, entre parênteses aqui. Mas não se preocupem que vocês quase não vão usar essa representação. Pode ficar tranquilo. Agora, partindo para a definição, né? Porque, assim, se vocês forem igual eu na época de colégio, eu sei resolver exercício de matriz, mas eu não sabia o que era uma matriz de fato, né? Porque é um negócio abstrato para mim. Enfim, se alguém compartilha desse mesmo sentimento, tá aqui uma definição. Uma matriz é uma tabela de números dispostos em m linhas e n colunas. Então, é basicamente um conjunto de informações sobre um determinado contexto. Pode ser com relação ao aeroporto, vai passar um avião aqui daqui a pouco, se vocês ouvirem. Pode ser com relação a uma padaria, pode ser com relação a um salão de cabeleireiro. Tanto faz, tem milhões de coisas que a gente pode tratar como uma matriz para ficar mais fácil de entender os dados e coisas desse gênero. Aqui a gente tem a representação dela. Então, uma matriz de, como eu falei, m linhas, né? Primeira, segunda e a enésima. E n colunas. Primeira, segunda e a enésima. Beleza? O segundo conceito, bastante importante da gente entender, é o de elemento ou entrada, que podem ser representados por Azinho e J, ou Azão, entre colchetes, e Izinho, Jotinha, subscritos, né? Mas enfim, qual que é a definição? O elemento ele é um número localizado na linha I, que é o primeiro número que aparece aqui embaixo, e na coluna J, que é o segundo número que aparece aqui embaixo. Então, basicamente cada número dentro de uma matriz ele tem um endereço, que é dado por uma linha e por uma coluna. Beleza? Esse primeiro carinha aqui, esse primeiro elemento, ele tem um endereço específico dele. Primeira linha, primeira coluna. Esse outro cara aqui, ele tem um endereço diferente. Ele está na primeira linha, né? Estão vendo aqui o I deles é igual, mas ele está numa coluna diferente, ele está na coluna N. E esse cara aqui de baixo, que eu acho que vai cobrir ali agora o slide, mas enfim, ele tem um endereço também diferente. Ele está na linha M e na coluna 1, certo? Todos eles vão ter endereços específicos deles mesmos. Bom, introduzidos esses conceitos, agora a gente tem os tipos de matrizes. Primeiro a gente tem a matriz quadrada. E o que é uma matriz quadrada? É quando o M coincide com N. Então, por exemplo, se eu fizesse um recorte aqui, isso daqui seria uma matriz quadrada 2 por 2. Duas linhas, duas colunas, entendeu? Pode ser uma matriz 3 por 3, 4 por 4, por aí vai. Até, sei lá, até onde o exercício quiser.
mas aí a gente também tem uma matriz linha, que como vocês devem imaginar, ela é só uma linha, como se eu fizesse um recorte só aqui, com N colunas. E aí também esse N depende da imaginação de quem fizer o enunciado. Uma matriz coluna, seguindo o mesmo raciocínio, ela tem uma coluna só, é como se eu fizesse um recorte aqui, e ela pode ter várias linhas, beleza? Por último, desses tipos de matrizes importantes, tem outros, mas eu trouxe só esses 4 aqui que eu julgo serem os mais importantes. A gente tem a matriz identidade. Ela é uma matriz bem importante, vai aparecer em vários exercícios, e ela é basicamente assim, ó. Os elementos da diagonal principal são 1 e todos os demais são 0. Mas aí vocês devem estar se perguntando, pô, Gabriel, o que é uma diagonal principal? E aí eu falo aqui para vocês. A diagonal principal é quando o izinho coincide com o j, entendeu? Então, A11, A22, por aí vai até o ANN. Então, se vocês forem olhar aqui graficamente, eles estão nessa diagonal aqui, ó. Beleza? Então, isso daqui é tudo 1 e de resto é tudo 0. Isso é uma matriz de identidade. Beleza? Bom, teve uma hora ali que eu passei um pouco para frente sem querer, mas enfim. O próximo tópico é operações. Talvez seja um pouco mais difícil para alguns, mas é necessário a gente sedimentar isso agora no começo, porque acreditem, tem coisas muito mais difíceis adiante. Beleza? Bom, eu trouxe aqui de um jeito específico, quis definir basicamente o que a gente vai fazer. Então aqui a gente tem os títulos. Né? Então vamos lá, começando do mais simples, a gente tem a soma e a subtração. A representação deles é basicamente assim: C, que é a matriz resultante, é igual à operação que vocês forem fazer. Para a obtenção deles, a gente primeiro tem que satisfazer uma condição, que é o quê? O tamanho de A tem que ser igual ao tamanho de B. Então, por exemplo, se A é uma matriz quadrada 2, 2, B tem que ser uma matriz quadrada 2, 2. Senão é impossível da gente somar. Beleza? Esse raciocínio se estende para vários outros tamanhos de matrizes. Tá? Eu só vou dar um exemplo aqui para a gente seguir adiante. Depois de satisfeita essa condição, a gente basicamente tem a formulinha que a gente vai usar. Então, C e J é igual a e J mais ou menos B e J. O que isso quer dizer? O elemento 1, 1 da matriz C vai ser igual ao elemento 1, 1 da matriz A, mais ou menos o elemento 1, 1 da matriz B. O A1, 2, mesmo raciocínio. A2, 2, mesmo raciocínio. É bem simples. Se vocês não entenderam, fica calmo. Eu trouxe exemplos mais adiante, e aí vai ficar mais visível, vocês vão entender melhor. A segunda operação que eu trouxe é a transposição. Transposição, ela é basicamente definida por esse enunciado aqui. A primeira linha torna-se a primeira coluna da transposta, né? A primeira linha da original torna-se a primeira coluna da transposta, e assim por diante. Então, tudo que era linha vira coluna, tudo que era coluna vira linha. Não sei se vocês gostam de física, talvez vocês me matem por essa comparação, mas eu gosto bastante de situações, de pensar em situações. Então a transposição é basicamente como se você colocasse um espelho a 45 graus de uma matriz. E aí tudo vai estar espelhado da maneira que um espelho a 45 graus faz. Mas enfim, de novo, isso vai ficar mais claro mais para frente. A gente tem aqui multiplicação por escalar também, que é a terceira operação. Ela é representada basicamente assim: a matriz resultante, que nesse caso é B, é igual a um escalar, que nesse caso é beta, vezes uma matriz original, que nesse caso é A. Beleza? A obtenção de cada um dos elementos é feita bem simples. É tipo, o elemento B e J é igual a beta vezes A e J. Então, o elemento 1, 1 de B é igual a beta vezes o elemento 1, 1 de A.
Bem simplesinho. Esse eu acredito que vocês não tenham muitas dificuldades. O que pega bastante, para quem não estudou, para quem não lembra, é aqui, ó, multiplicação de matrizes. Beleza? A representação é a seguinte: uma matriz resultante C é igual a multiplicação de A por B, que são as matrizes originais. Mas aqui também tem uma condição que a gente precisa ver, que ela é basicamente esse enunciado aqui. Sejam A, MP e B, PN, as matrizes originais, o produto delas é uma matriz C, MN. O que isso quer dizer? Eu preciso sempre que P seja igual a P. Isso, né? O que isso quer dizer? O número de colunas de A, que é a primeira, tem que ser igual ao número de linhas de B, que é a segunda. Então, sempre que vocês forem fazer uma multiplicação de matrizes, vocês têm que sempre prestar atenção primeiro nessa condição. Se isso for respeitado, podem prosseguir. Se isso não for respeitado, nem adianta, porque é impossível. Beleza? E como eu já disse, a matriz resultante, ela vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Como se você apagasse esse pezinho aqui. Beleza? Bom, eu trouxe aqui uma fórmula para vocês. É uma fórmula bem chatinha. Tá aqui caso vocês queiram aprender por ela. Mas eu, particularmente, nunca usei essa fórmula. Porque tem um jeito mais fácil que professores meus de colégio ensinaram. E eu vou tentar passar para vocês. Mas tá aqui para os curiosos de plantão. E uma observação importante, talvez a observação mais importante da aula, é multiplicar A por B não necessariamente é igual a multiplicar B por A. E aí vocês vão ver o porquê mais adiante. Bom, como eu prometi, eu trouxe aqui os exemplos, né? Eu dividi eles em dois blocos. Nesse primeiro bloco eu trouxe duas matrizes originais, A e B. E aí eu quero que vocês façam três operações. Quero que vocês façam A mais B, A menos B e 3 vezes A. Eu acabei esquecendo aqui, mas também se vocês quiserem fazer as transpostas, podem fazer. Podem tentar desenhar o espelho lá que eu falei. Vocês vão ver que isso pode ser uma forçação de barra, mas pode ajudar vocês. E o segundo bloco aqui, eu trouxe outras duas matrizes exemplo, né, originais. E eu trouxe aqui A vezes B. Percebam que eu não trouxe B vezes A. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pausem o vídeo agora e que vocês tentem resolver todos esses exemplos que eu trouxe aqui e depois confiram, né? Depois que vocês terminarem, soltem o vídeo. Eu vou explicar aqui, caso alguém precise. Mas tá aí basicamente o que vocês vão precisar fazer agora. E um detalhe importante: quando vocês forem fazer B vezes A, notem que vai dar diferente de A vezes B. Quero que vocês cheguem nessa conclusão sozinho. E aí vocês podem pegar outros exemplos até, tirem da cabeça de vocês e vejam que vai dar diferente, sim. Claro que se vocês derem muita sorte, pode pegar um caso que coincida de dar igual. Então aí meu argumento vai por água abaixo. Mas enfim, pausem o vídeo aí e boa sorte. Beleza? Acredito que vocês tenham pausado. Agora vamos resolver para quem não conseguiu. Quem conseguiu pode avançar alguns minutos aí, que eu vou explicar aqui para o pessoal que teve dificuldade. Como eu disse, uma operação de soma é basicamente a gente pegar o primeiro elemento de uma, somar com o primeiro elemento de outra, desde que elas tenham o mesmo tamanho. Então aqui, ó, as duas têm duas linhas, três colunas. Satisfez? Ok, vamos dar continuidade. A gente vai fazer o 2 mais o 1, a gente chega no 3. 5 mais o x, a gente chega em 5 mais x. Não necessariamente você vai chegar no número bonitinho. Pode ser um número bem esquisito, pode ser uma fração, pode ser um infinito, pode ser zero, pode ser pi, pode ser número de Euler, pode ser um monte de coisa. Beleza? Bom, não sei se eu preciso continuar aqui, mas enfim, a gente faz 8 mais 10, vai dar 18, 6 mais y, 6 mais y, né? Não tem como
Não tem como simplificar mais isso. E por aí vai, gente. A subtração é basicamente o mesmo raciocínio. A gente vai pegar o primeiro elemento, subtrair o primeiro elemento. 2 menos 1, 1. 5 menos x, 5 menos x. 8 menos 10, menos 2. Por aí vai. Beleza? Bom, como terceiro exemplo, a gente tem aqui 3 vezes a. A gente pode representar 3 vezes a, né, escrita de fato. E aí o que a gente faz é pegar um 3 e jogar aqui dentro, para cada um deles. Como eu fiz aqui, ó. Cada um dos elementos da original recebeu um 3. E aí é basicamente eu fazer essa multiplicação. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 8, 24. Por aí vai. É bem simplesinho. Bom, no segundo bloco, ele é um pouco mais difícil. Tem a condição lá que eu falei que ela precisa ser respeitada, né? Então essa matriz aqui, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz B, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, é aquilo lá que eu falei. O P, né, que nesse caso é 3, ele vai sumir e vai me levar para uma matriz 2 por 2. Beleza? O jeito que eu aprendi, que eu quis trazer aqui para vocês, é assim, ó. A vezes B. A veio primeiro, então eu escrevo A ali embaixo, faço uma cruz e coloco o B no setor oposto. Beleza? Aí basicamente o que eu faço assim, eu faço tombando. Então o 6 vai multiplicar por 1, o 4 vai multiplicar pelo 3 e o 2 vai multiplicar pelo 5. Tudo isso vai ser o primeiro elemento, que é o produto da primeira linha com a primeira coluna. Forma o primeiro elemento aqui. Aí vocês vão ter que somar isso. Aí, beleza. A gente tem a primeira linha de A com a segunda coluna de B. Vai formar esse outro elemento aqui, ó. Tá na primeira linha, segunda coluna. Beleza? O mesmo raciocínio se aplica para os de baixo, que infelizmente... Ah, não. Eu achei que o negócio ia me atrapalhar ali, mas não atrapalhou. Vocês basicamente vão tombar de novo. Vai ficar 2 vezes 6, 4 vezes 4, 2 vezes 6. É um raciocínio bem simples, se vocês fizerem assim. Eu prefiro muito mais que gravar aquela fórmula, porque assim a margem para vocês se confundirem é muito baixa, entendeu? É só tombar e separar eles em qual que vai ser cada elemento da matriz resultante. É bem simples. Para provar para vocês que dá certo, tá aqui, ó. 6 vezes 1, mais 4 vezes 3, mais 2 vezes 5. Isso dá 28, que é o elemento A resultante 1, 1. O elemento resultante 1, 2, 2, 1 e 2, 2. É bem simplesinho. Então, como eu comentei, façam BA e vejam que vai dar diferente. Beleza? Bom, por fim, espero que vocês não tenham cansado de ouvir minha voz até agora, mas tem aqui uns exercícios recomendados. O que eu fiz para esses exercícios recomendados? Vocês provavelmente vão utilizar o livro do Reginaldo no curso de GA. Eu, pelo menos, utilizei. Então, eu tirei os exercícios de lá, montei uma listinha, tentei dividir em, tipo, 2 fáceis, 2 difíceis, 2 fáceis, 2 médios e um difícil. Aí, que é para vocês irem calejando, né? Tá em ordem crescente de dificuldade, se eu não me engano. Mas a gente vai disponibilizar essa lista para vocês e tá aí, como tá escrito, qualquer dúvida referente ao conteúdo dessa aula que vocês não tenham entendido ou em relação a algum exercício que tenha sido muito difícil e que o gabarito não tenha ajudado, podem me chamar pelo WhatsApp ou pelo Discord, beleza? Acho que por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês vão ter mais uma aula comigo, ou talvez duas, dependendo do tamanho que fique. Mas é isso aí. Obrigado pela atenção. Vou finalizar aqui, pessoal. Valeu por hoje e até a próxima.